Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje é o ciclo vital, a parte 2. Por que a parte 2, professora? Como vocês viram na aula anterior, o ciclo da vida, ele começa na fecundação, na concepção e termina na morte. Então, vamos dar sequência. Hoje, nós vamos falar sobre a adolescência maior e juventude, ou juventude, conhecida também como juventude, que é de 17 a 20 anos de idade. Como na aula passada foi a adolescência média, hoje nós vamos trabalhar maior, que é a juventude. Segundo Ferreira, 2003, essa fase, também chamada de mocidade, onde as meninas elas têm a idade entre 15 e 18 anos e os rapazes entre 16 e 19 anos. As principais características é a pressão, a cobrança social e a busca pela identidade. Eles chegam nessa fase, os adolescentes chegam nessa fase da adolescência maior, em que eles querem a independência deles, a identidade deles, mas eles ainda dependem dos pais, em alguns aspectos. E acabam sofrendo pressão de toda uma sociedade. Tem que sair, arrumar um emprego, entrar na faculdade, casar, entre outras pressões que a sociedade acaba proporcionando no adolescente. Ferreira ainda continua na página 18, falando que a pergunta inicial do adolescente quando chega nessa fase, quem sou eu? Então, durante a vida toda da criança até a adolescência, ele faz coisas que os pais, os adultos costumam mandar. E chega nessa fase da adolescência maior em que os adolescentes perguntam quem sou eu? E terminam essa fase chegando a afirmar isso sou eu. Eles começam essa fase com a interrogação e quando vai encerrando a adolescência e entrando realmente na juventude, que é a adolescência maior, eles acabam com essa interrogação e fica, isso sou eu, e acabam surgindo através de valores, de tudo que foi construído durante a sua existência até aí. A conquista da identidade, que é um processo lento, gradual e sofrido e importante para o êxito da idade adulta. Então, vai acontecer todo esse processo, não acontece de uma forma imediata, Pelo que eu resumi aqui, que eles começam com essa pergunta inicial e encerram com isso sou eu, há uma construção gradativa, de acordo com as vivências que o adolescente esteve até o momento. Continuando. Em razão do sofrimento durante a fase da adolescência, que também eles vão a fase da especialidade, uma etapa, é a etapa final dessa adolescência, o sofrimento que ele vai passar por estar saindo do corpo de criança, saiu já do corpo de criança e agora ter total responsabilidade através das pressões que vão ocorrendo. As taxas de depressão, elas aumentam no final dessa adolescência e início da vida adulta. As taxas de depressão vão aumentando, e principalmente com as meninas, com relação às meninas. Já os atos de delinquente vão aumentar, especialmente com os garotos, com os meninos. A questão da influência que a sociedade, eles vão... os grupos que foram construídos lá na adolescência média, os grupos eles acabam influenciando nesse desenvolvimento aí do adolescente para a vida adulta. Finalizando a discussão relativa à fase da adolescência, Ferreira, em 2003, na página 15, não se pode fixar fronteiras para o período por volta dos 21 ou 22 anos, chega ao seu fim,
com a completa inserção da vida adulta. Então, a adolescência aí, para quem fala, mas quando é que encerra essa adolescência? Segundo Ferreira, né, e estudos que foram aprofundados, que ele estudou, ele observou, de acordo com os anos, que a adolescência ela vai encerrar entre 21 e 22 anos. Então, se você tem aí entre 21 e 22 anos, considere-se uma adolescente. Mas a questão da adolescência em si é a questão da responsabilidade que o ser humano vai lidar. Não é a questão também da idade que vai contar, mas quando ele vai fazer todo esse processo de desenvolvimento. Continuando. Fase mais longa da existência do ser humano é a idade adulta. Por muitos anos, né, como o final da adolescência ele vai chegar aí, e chega à idade adulta, você acaba ficando aí num período em que a idade adulta ela vai continuar por muitos anos, perpetuando, e não é uma coisa assim rápida. A infância é rápida, de repente passa, a adolescência também, apesar de ter umas constâncias, mas na idade adulta é a fase mais longa da existência do ser humano. O ser humano ele encontra-se em um contínuo processo de desenvolvimento. Apresenta-se com novas responsabilidades, novos referenciais e a existencialidade. Acaba se questionando o porquê da sua existência no mundo. Quando chega a idade adulta, ele vai começar o porquê da sua existência. Vão aparecer novas conquistas, a busca de um maior entendimento desta importância e abrangente etapa da vida. Então, eles vão observar no final da adolescência para a juventude, a entrada da juventude, ele vai chegar com a pergunta que é: quem sou eu, né? E na fase adulta ele vê a questão existencial, por que estou aqui? Então, cada fase tem as suas interrogações. O período da adultez se subdivide em adulto, jovem, meia-idade e idoso. Um dos principais desafios é a transição entre a adolescência e o início da vida adulta, que é esse período aí, né, que faz essa intercalação, que sai dessa adolescência, que é a adolescência maior ou juventude, e entra no início da idade adulta. Continuando. A transição entre a adolescência e a idade adulta vai envolver o final da adolescência até meados dos 20 anos, como vocês viram aí, e exige mais tempo. A questão do tempo em que o jovem adulto ele passa por esse período de transição vai exigir bastante tempo. Segue caminhos mais variados e o início da vida adulta. Aí vem as responsabilidades, muitas vezes a profissão em que o adulto vai se inserir, os grupos que ele vai participar, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento dele. A fase jovem adulto é o auge das habilidades físicas e cognitivas. O que quer dizer essas habilidades físicas e cognitivas? Neste período, os jovens, os adultos, o adulto jovem, eles procuram fazer atividade física, buscar mais conhecimento, buscar os estudos, alguma formação. É a idade que chega a esse entendimento. Não tem muita preocupação com a morte, e a maioria das mortes que acontecem é com o público masculino. Muitas vezes a maior parte dos adultos com essa idade morrem mais por questões de acidente de trânsito, ou se não a questão de violência, de assassinato, essas coisas assim. Ingressa atualmente na universidade, como falei, e principalmente as mulheres vão ingressar nessa idade em universidade, em cursos técnicos, ocorrendo bastante
E mais tarde, à medida das habilidades cognitivas e físicas mostram um declínio na habilidade do vocabulário, problemas diários e de memória e solução normal de problemas. Então, quando chega no início do adulto jovem, ele vai ter habilidade física e cognitiva elevada, vão buscar conhecimento, vão buscar fazer atividade física e no final ele vai declinando, vai diminuindo essa frequência de conhecimento, de vocabulário. O vocabulário dele já tá ali uma questão de, digamos assim, um aprendizado, não vou dizer limitado, mas a questão de aprender coisas novas acabam tendo mais dificuldade no final aí dessa idade, entre os 40 anos, mais ou menos, pode-se dizer, no finalzinho da vida do adulto jovem, ele vai perdendo essa questão da cognição e as habilidades físicas. Vamos continuar aqui. As tarefas centrais no início da vida adulta são a aquisição e o aprendizado de 3 principais papéis, que é o parceiro, cônjuge, os pais e profissional. O processo tem início com a saída de casa, o que vai envolver a separação física e emocional dos pais. E o jovem vai começar a sair de casa, criar sua família ou ter uma visão de procurar outros conhecimentos, morar em sua própria casa ou sozinho mesmo. A paternidade, ela traz alegrias e o estresse de um novo papel a ser aprendido. Então aí na paternidade ou maternidade também, eles vão ter uma nova fase, vão ficar alegres com a chegada da criança, mas o estresse pelo desconhecido, por ter algo novo ali, acaba causando alguns estresses e muitas vezes até a separação do cônjuge, porque um local onde a pessoa fica o tempo todo estressado, o outro acaba mudando o comportamento, a forma de agir com o outro e acaba gerando até a separação entre o casal. O papel profissional, estágios no início da vida adulta, o da tentativa ou estabelecimento, né, que eles vão começar a ir a trabalhar ou procurar conhecimento e tá ali ingressando no mundo profissional. E o estágio, estabilização, que se firma o caminho profissional. Então eles vão buscar no final da vida do adulto jovem, vai procurar um emprego que ele vai ficar ali fixo, garantindo a sua sobrevivência na questão financeira. E o cônjuge, na atualidade, ele vai adiar o casamento. Nos dias de hoje, costumam adiar o casamento ou até não se casam, porque alguns procuram crescer na vida profissional e não levando a fase o cônjuge em prioridade, não coloca como uma prioridade de vida, ele vai colocar outras coisas, outros valores, outras prioridades. Entre os 30 e 40 anos, há mudanças partilhadas na personalidade. Tornam-se mais independentes, mais confiantes, mais afirmativos, mais voltados para as conquistas individualistas. Como eu falei, no finalzinho ali da vida do adulto jovem, ele vai buscar os conhecimentos, eles acabam não tendo prioridade em algumas questões. Menos governados por regras sociais, as amizades femininas tendem a ser mais íntimas do que a dos homens, procuram intimidade emocional e física nos relacionamentos com pares e parceiros afetivos. Há um aumento no concubinato em alguns países, casamento experimental. O que é esse concubinato, né? Concubinato é coabitar, é morar junto, muitas vezes vai experimentar ali a aproximação, tá ali morando na mesma casa que a pessoa, para ver se realmente vai casar, ou acabam ficando coabitando mesmo
nos dias atuais. Os padrões familiares variam de cultura a cultura e se modificam enormemente nas sociedades ocidentais. Hoje, as mulheres têm menos filhos e os têm mais tarde, e um número crescente opta por não tê-los, por até algumas questões em que a Organização Mundial de Saúde diz que no final dos 30 anos, nos 35 anos, corre o risco, né, das crianças nascer com algum tipo de formação, má formação e tal. Algumas pessoas acabam não querendo ter filhos ou pela sociedade estar sempre colocando a questão do conhecimento, buscando, estudando antes de ter um filho, acaba tendo um filho aí mais tarde. Casamento, profissional, maternidade e paternidade, força física e cognitiva são características importantes da fase inicial da vida adulta. Vários outros compromissos, né? Eles marcam a nova fase, que aí vai denominar o adulto médio ou meia-idade, que vão ser o nosso próximo assunto. Só para concluir aqui, hoje nós vemos a questão da juventude, que é entre 17 e 20 anos, que aí vocês vão trabalhar os anos de existências sociais e a escolha profissional. Então, tudo que ele vai trabalhar na sociedade, que foi a questão de ter filhos, se vai ter filhos, se vai casar, a escolha profissional que cada um vai optar e correr aí. E na vida do adulto jovem entre 20 e 40 anos, tem aí a definição da profissão, a procriação, o auge da força física e intelectual. Então aí vão ser todas as questões que vão firmar. No adulto jovem ele vai firmar tudo o que aconteceu aí na juventude. Ele teve as suas exigências sociais em que a sociedade acaba pressionando e alguns adolescentes acabam tendo sofrimento psíquico e adquirindo até depressão, como eu falei para vocês. Na próxima aula, vocês vão continuar a leitura do material didático, né, falando sobre o ciclo vital. Nós vamos trabalhar a meia-idade, que é entre 40 a 60 anos, e encerrando no fim do ciclo vital, que é a morte, nas páginas 99 a 107. Bom estudo para vocês, um abração virtual, lógico. Beijo e bons estudos para vocês. Bons estudos.